Avesso é uma exposição que não nasce com uma tese pronta, ela surge do encontro, desse contato que a gente teve artistas, curadores, bem no espaço do ateliê, a conversa sobre como fazer e por que fazer. Então ela surgiu como consequência, assim, é uma exposição que está muito interessada no processo que leva a criar uma obra de arte. E a gente está diante de artistas que levam isso ao extremo, assim, artistas quase obcecados, assim, que estão nesse duelo com a forma, nesse duelo com as possibilidades. E o que a gente quis fazer, né, o que eu trouxe como curador, como experiência, foi realçar essa convivência, assim, entender que os trabalhos de todos aqui se fortaleceram nesse encontro, sobretudo no ateliê do Jorge, que recebeu a gente, né, inúmeras vezes para conversa, para prosa. E eu acho que esse encontro, né, essa força coletiva mobilizou algo muito diferente. Então, quando eu vejo a exposição hoje, acho que o convite que a gente faz para vocês também é olhar com esse olhar generoso. Eu sei que a conversa de cada um aqui influenciou um pouco ao outro. Ela foi uma contaminação, assim. Então é uma exposição coletiva que eu acho que de fato é coletiva, porque ela vem dessa amarra, assim. A gente levou ao extremo, vocês vão ver que eu exagerei um pouco até nas metáforas da costura, né? A gente começa com Avesso, a obra que inspirou e deu início a esse processo são essas costuras em lona feitas por Jorge, lona costurada sobre lona, um processo que ele começou em 2016 e que levou a gente a se interrogar também sobre isso, uma forma que está no bidimensional, mas que convoca a gente a pensar o tridimensional, olhar para o espaço do objeto, o espaço da arquitetura. A ideia de trabalhar com a lona, porque é um material que eu trabalho também já com pintura, já trabalhei muito com pintura, o uso da cor também já veio da pintura e a forma recortada veio da chapa de aço. Então é juntar duas coisas, ou mais de duas, e poder circular com isso, com esse trabalho. Então, o recorte, as formas recortadas, a ideia e aí Siqueiro saiu da escultura e foi para o tecido, e ela saiu do tecido e foi para a escultura. Então tem uma conversa muito, um diálogo muito bacana entre dois artistas, vamos pensar assim. Eu penso que esse trabalho, na verdade, ele nasce ainda no Bolsa Pampulho, né? No nosso encontro, no ateliê do Jorge também, nas conversas. Eu muito curiosa assim, com os métodos construtivos, né? Essa construção a partir de 2 planos, né? Em formato de cruz, que permite também aumentar a escala. E nesse período eu tive contato com um arquivo que foi o testamento da Bárbara Gomes de Abreu e Lima, que foi uma mulher negra escravizada, que nasceu em Sergipe e moveu para o Rio de Janeiro, Bahia e terminou em Sabará. E o testamento dela data de 1735. E me chamou a atenção assim, alguns itens, né? Ela bota lá no inventário tacho de cobre, figas, colar de coral, e tinha uns berloques que poderiam ter pertencido a uma penca de balangandãs. E todos eles estavam empenhados na mão de homens muito poderosos, assim, distribuídos ao longo dos estados do Rio, Minas Gerais e Bahia. A Inquisição estava perseguindo, né, e torturando mulheres, mas me fez pensar também na articulação dessa mulher, né, que conseguia estabelecer alianças assim, com homens tão poderosos que vai culminar na alforria dela. Então eu faço um exercício de imaginação radical para construir essa penca, pensando que ela é uma espécie de autorretrato dessa mulher, mas também pensar que esse exercício de reunir esses elementos é um exercício de conservação de uma cultura, de um legado cultural que vai resvalar assim na nossa contemporaneidade, né? E daí pensando em vários legados culturais, não só em torno assim, das joias, mas inclusive dos métodos de escultura, né? Dessa tradição de escultura mineira que eu estava dialogando com o Jorge. Então esse trabalho é um pouco assim, de reverenciar essa mulher, essa astúcia, essa inteligência, essa resistência e esse legado que ela deixa. Acho que vocês vão percebendo, né, com a Amanda a gente buscou construir um espaço que tivesse momentos de respiro, onde a gente conseguisse ver as esculturas e esses avessos dela, e ao mesmo tempo promover esses encontros, né? Então a exposição o tempo inteiro vai ter uma triangulação entre as obras, assim, as conversas vão acontecendo também no espaço. Isso foi algo que com a arquitetura a gente buscou fazer também. E daí que nesses trabalhos que vocês estão vendo nesses bastidores,
é mais um pouco assim dessa herança cultural que chega na minha família, né? Esse conhecimento todo em torno das ervas medicinais e das plantas de proteção. E foi também uma brincadeira gostosa, assim, de uma pesquisa que se inicia em torno dos ácidos, dos óxidos, né, do cobre, do ferro, que são elementos marcantes, né, no nosso território, que também são considerados metais sagrados. Então foi uma pesquisa bem gostosa, assim, nesse campo. Eu sou Gilson e a maior parte dos meus trabalhos estão reunidos aqui. E acho legal pensar essa coisa da costura também, do bastidor, porque praticamente todos os trabalhos que estão aqui lidam de alguma maneira com essa ideia de uma linha que conecta e vai criando essa tensão também, né? Assim como o Jorge produz essa costura ali no tecido, eu comecei a investigar já há algum tempo essas estruturas de amarrações, que estão tanto... é uma técnica espiritual também, afro-brasileira, de pensar processos de amarração, mas também na construção civil, como as estruturas, as armações prediais, elas também precisam ser amarradas antes da adição do concreto. E aí o que eu comecei a fazer é trazer esse elemento da costura estrutural para fora e maximizar também esse elemento do ferro, esse ferro recozido, que geralmente está escondido dentro das estruturas, e trazer ele para fora e fazer com que ele seja o elemento que estruture e prenda as coisas. E que tem elementos muito importantes, por exemplo, essas encáusticas nesse trabalho, que é a estrela, são feitas com pigmentos que eu coletei em uma viagem nessa região de São Gotardo, que tem minerais depositados de quando Minas era mar ainda, chama verdete. E esses outros dois trabalhos que estão paralelos aqui nas paredes, é um trabalho um pouco mais antigo, mas que pensa essa ideia da linha de uma outra maneira, quase como uma brincadeira de um laço que, como eu faço uma amarração e eu não sei exatamente aonde começa e termina a fita. Então, a partir dessas estruturas de cor, eu consigo acompanhar um pouco esse movimento das linhas e que elas aparecem e desaparecem nesse nó que vai construindo uma confusão ao mesmo tempo que cria um tipo de ornamento ali. A última série é esse conjunto de 3 trabalhos, que chama Língua de Pedra, que eu também fiz com materiais com esse grupo de pigmentos que eu coletei aqui. Então, por isso, são várias linhas que sugerem esses encontros de língua ali que se tocam de alguma maneira. E eu comecei a desenvolver um processo novo, que é testar um tipo de papel feito de concreto, também para fazer esse comentário de como a pedra ela também é uma folha que pode ser lida, né? Então, acho que isso é um pouco as conexões que o trabalho faz. Eu falo que a pintura foi meu primeiro amor. E agora eu tenho feito um esforço bastante grande para recuperar de novo, para reconquistar de novo esse primeiro amor. E agora está chegando mais ou menos num período que nós estamos começando a ter intimidade. Começa a ter uma intimidade. Então, esses trabalhos aqui, eles fazem parte dessa busca, sabe? Eles são como, eu falo que são estudos, para ir aproximando da linguagem, sabe? Porque a escultura é muito diferente de pintura. A escultura vai para um lado, a pintura vai para outro, totalmente diferente. A relação é muito mais afetiva da pintura, é muito mais afetiva, ela é muito diferente da pintura, da escultura. A escultura é feito uma arma, uma lança, para mim, uma espada. Então ela é cortante, ela é pontiaguda. A pintura não, a pintura é para você entrar nela, se relacionar com ela aos poucos, você vai percebendo ali, você vai entrando. Ela tem uma outra relação, mais afetiva de fato. Por isso que eu falo do primeiro amor. Então,
Essa série é isso. Cada experiência dessa foi buscando as minhas experiências lá atrás e trazendo de volta. Mas nem eles conheciam esses trabalhos, porque esse o Jorge faz em casa. Eu nunca mostrei. Ligava para ele, Jorge, tá cansado? Tá, não, tô em casa, tô descansando, tô pintando. Então, descansa pintando, né, Jorge? Eu acho que é generoso por isso, assim, a gente está falando dessa temática, né, do que leva a criar, do que é esse avesso, do que está na cabeça, né, mesmo quando está ali descansando, quando não está fazendo força para pensar, assim. E obrigado por compartilhar com a gente, porque a gente se vê conectado, assim, e faz, né, a gente consegue fazer essa costura ir mais longe, porque a gente conhece muito o seu trabalho tridimensional, né? Quem é da cidade vê o Jorge o tempo inteiro. A gente foi educado com arte vendo o seu trabalho, assim, e ter acesso a isso, algo tão íntimo, tão ali no afeto, pra gente é muito importante. Assim. Esse trabalho, o título dele é O Pombo que Escapa ao Morcego. Ele é uma escultura, instalação, trabalho cinético, sonoro. Então, me baseei no estádio, né, como um processo, mas o trabalho ele vem de uma investigação longa que eu venho fazendo, mas eu acho que essa investigação ela se dá muito também a partir da exposição. Está trabalhando com exímios escultores. Eu não sou um escultor. Muitas vezes eu não sei muito bem que lado que eu trabalho, né, a que lado eu dialogo, mas a minha pesquisa é com o jogo, né? Eu venho pesquisando a relação do jogo e a margem. E aí me interessa muito um fenômeno que acontece a partir da Copa de 2014, da reforma dos estádios, que é o final da geral. A geral acaba, né? A geral era aquele espaço que fica atrás ali do gol, que é um lugar menos privilegiado, assim, em termos de visão de campo, mas que era um ingresso muito barato, R$10, R$20, até menos, às vezes R$5. E a geral acaba a partir das reformas dos estádios. Havia cânticos das torcidas organizadas que eram cantos de tremer o estádio. Então, tremer o estádio é um jogo que acontece nas extremidades do campo e não no centro dele, que é uma da minha lógica de interesse, né? Meu trabalho tem essa relação da margem. Então, o que a gente tem aqui é um campo que treme continuamente. A gente tem um software que está aqui alimentado por cantos de torcidas organizadas. Tem vários cantos sendo tocados a partir das torcidas mesmo, são gravações, algumas muito antigas, outras de cantos que não são mais cantados. A gente não escuta esses cantos, eles estão sendo executados naquela máquina e esses cantos, essas vibrações dos cantos são transformadas em força motora que estão aqui nos motores. Então, os motores eles não têm uma linearidade, vocês podem ver que ele oscila. Em dados momentos ele para, em dados momentos ele fica muito agitado. Os sinos têm um elemento super importante, ele tem uma relação clara também com os elementos das diaspóricas africanas, né? Então, o trabalho ele vai traçar esse momento entre sagrado, né? A gente falava das vanguardas do século XX sobre as arquiteturas que se moviam. A gente tem uma arquitetura que se movia, até pouco tempo atrás, que são os estádios. Então, o trabalho ele traça esse diálogo. Estamos chegando no final desse percurso, e uma das primeiras vontades que eu compartilhei com a Amanda, né, quando a gente estava construindo a expografia, foi que a gente tivesse aqui um outro momento também, assim, que a gente jogasse com esse espaço, que é um espaço mais baixo, que a gente tem uma outra cadência, e que permitisse realmente uma imersão. Gente, essa série de essas peças em pedra-sabão eu faço já há uns 30 anos. E elas são produzidas num lugar em Ouro Preto que se chama Mata dos Palmitos. A referência que eu tinha mesmo era de Antônio Francisco Lisboa, nas fachadas de Ouro Preto, nas igrejas. O Aleijadinho, mas é o Antônio Francisco Lisboa, escultor e arquiteto. Então, essa era a referência mais forte. Mas quando eu vou, essa região de Ouro Preto é uma região onde se encontra a pedra. Ela é encontrada no meio essa pedra toda que foi para Ouro Preto, para as esculturas, para as igrejas, e Ouro Preto, Congonhas, elas saíram dessa região. A obra que está aqui, ela foi feita lá no Instituto Brenan. Eu usava, há muitos anos atrás, eu vim desenvolvendo, eu chamo de gravadura a ferro e fogo.
Você aquece, eu fazia isso de um jeito e fui depois descobrindo os materiais para ir, e a coisa foi tomando mais sentido e mais significado. Então, eu faço ainda aqui, usando a chapa, o ferro, porque era a gravadura a ferro e fogo, era uma maneira também de marcar o corpo das pessoas como castigo. Então, eu comecei a descobri então o feltro, que é um material feito com lã de carneiro, ele recebe muito bem o calor, ele é um material muito resistente. A resistência também é uma palavra muito cara para a gente, tem que ser resistente. Construir o objeto em cerâmica de alta temperatura. Alguns outros elementos eu fui também desenhando e produzindo para fazer a conversa. Então, fui utilizando essa cerâmica para queimar também esse feltro, para conversar com a olaria, com o pessoal da oficina, né? Do outro lado, tem ali uns elementos que são os que eu busquei lá do Brenan. Tem umas serpentes que eu extraí lá da obra do Brenan, para conversar com o Instituto, conversar com a obra dele e com os operários da olaria. Então é isso. Não, acho que é só agradecer, assim, primeiro, né, Daniel, Leandro, também que deram confiança nesse projeto, que é um projeto que foge muito do que se espera, né, para uma galeria de arte, assim, eles confiaram num processo que vinha de uma conversa, que vinha de um... a gente vendeu essa ideia e fico muito feliz, assim, né, Amanda conseguiu contribuir e agradecer os artistas, assim, que foram muito generosos também, acreditaram. É o processo criativo, né, quando a gente consegue compartilhar o criar, né, o que está na cabeça e vira algo que é o essencial. Então foi o que a gente buscou fazer aqui e é isso. Aproveitem, venham mais vezes, tragam mais gente. Vai estar aí até 22 de fevereiro. Obrigado.